Fala, tropa da aprovação, futuros policiais rodoviários federais. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Tática Concurso. Chegamos à nossa aula 4 de Direito Penal e hoje a nossa missão tática é uma só: dominar, mas dominar de uma vez por todas aquelas diferenças cruciais entre tentativa, desistência voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento posterior. Vamos juntos para gabaritar esse tema que, olha, não é que ele cai, ele despenca na prova. Bora lá! Certo, então qual vai ser o nosso caminho tático hoje? Primeiro, a gente vai passar pelo caminho do crime, o tal do iter criminis. Depois, vamos entender aquela bifurcação entre tentativa e consumação. Em seguida, vamos atravessar as famosas pontes de ouro e ponte de prata do Código Penal. E para fechar, um raio-x completo para blindar esse conhecimento para o dia da prova. Preparados? Então vamos nessa! Começando pelo começo, uma revisão turbo do iter criminis. Pessoal, pensem nisso como uma jornada, o passo a passo que um crime percorre, sabe? Desde aquela primeira faísca na mente do agente até a sua conclusão. Entender essas fases é a base para a gente não cair em nenhuma pegadinha. E essa jornada tem 3 fases muito bem definidas. A primeira é a cogitação, a fase interna, que acontece só na cabeça. A segunda são os atos preparatórios, que é quando a ideia começa a sair da cabeça e vira uma ação no mundo real. E a terceira? A terceira é o ponto de virada, os atos de execução. É exatamente aqui que o direito penal entra em campo com tudo. E sobre a primeira fase, a cogitação, a regra é clara e absoluta. Ela é sempre impunível. Não interessa o quão detalhado seja o plano na mente de alguém, o pensamento por si só não é crime. E para memorizar, guardem esse macete tático em latim que a banca adora. Cogitationis poenam nemo patitur. Traduzindo, ninguém pode ser punido por seus pensamentos. Simples assim. Ok, avançando para os atos preparatórios. Aqui, a regra geral é a mesma, tá? Impunibilidade. Comprar uma arma ou estudar a rota de fuga, em regra, não é punível. Mas atenção, é aqui que mora o perigo, é um campo minado de pegadinhas. A exceção é o chamado crime-obstáculo. Isso acontece quando o ato de preparação, sozinho, já é um crime por si só. O exemplo clássico do artigo 291 do Código Penal é perfeito. Possuir equipamentos para falsificar moeda. Percebe? O ato prepara um crime maior, mas ele isoladamente já é punível. Foco total nessa exceção. Agora sim, na fase de execução, o jogo muda completamente. É aqui que a punibilidade começa. Mas quando, exatamente? Bem, o Brasil adota a teoria objetivo formal. Isso quer dizer que a execução começa quando o agente começa a praticar o verbo do crime, o núcleo do tipo penal. Se o crime é homicídio, a execução começa com o ato de matar. Se é furto, com o ato de subtrair. E se liga nessa jurisprudência tática que vale ouro. O STJ já decidiu que arrombar um cadeado para entrar numa casa, mesmo querendo roubar, ainda é um ato preparatório. Por quê? Porque ele ainda não começou a praticar o verbo subtrair. Atenção máxima nisso, é questão de prova na certa. Beleza, uma vez que a execução começou, a gente chega numa bifurcação no caminho do crime. Isso está lá no artigo 14 do Código Penal. O crime pode ir até o fim, se consumando, ou ele pode ser interrompido no meio do caminho, o que configura a tentativa. E a diferença é bem técnica. A consumação, que está lá no artigo 14, inciso 1º, acontece quando todos os elementos do crime estão presentes. O crime fica perfeito e a pena é aplicada cheira. Já na tentativa, no inciso 2º, a execução começa, mas o resultado não acontece por motivos que estão fora da vontade do agente. E a consequência disso? A pena do crime consumado é aplicada, mas com uma redução obrigatória de 1 a 2/3. E aqui vai a dica de ouro para nunca mais errar isso. Na tentativa, o ponto-chave é que o agente queria ir até o fim. Ele queria consumar o crime, mas alguma coisa externa o impediu. A polícia chegou, a arma falhou, a vítima conseguiu fugir. A vontade dele era de sucesso, mas a realidade foi de fracasso por um fator que ele não controlava. A vontade é o que separa tudo aqui. Agora vamos para a parte mais interessante. O legislador, de forma muito inteligente, criou umas rotas de fuga, uns incentivos para que o criminoso abandone o crime. A primeira, e mais vantajosa, é a famosa ponte de ouro lá do artigo 15 do Código Penal. Ela engloba a desistência voluntária e o arrependimento eficaz.
O nome que a doutrina dá para esses dois institutos é tentativa abandonada. E o efeito jurídico disso é poderosíssimo. Presta atenção. Eles excluem a tipicidade da tentativa. Isso quer dizer que a pessoa não vai responder pela tentativa do crime que ela queria cometer. Ela responde só pelos atos que ela de fato já praticou. Por exemplo, se ela deu um tiro e desistiu, não responde por tentativa de homicídio, mas sim pela lesão corporal que causou. É um benefício e tanto. Tá, mas se os dois estão no mesmo artigo e têm o mesmo efeito, qual é a diferença tática entre eles, afinal? É exatamente isso que a sua prova vai querer saber. Aquele detalhe que diferencia o desistir do se arrepender de forma eficaz. Vamos olhar essa tabela tática para entender de vez. Na desistência voluntária, o agente ainda não esgotou os atos de execução. Pensa assim, ele tem mais balas na arma, mas ele simplesmente para. Ele desiste de continuar. Já no arrependimento eficaz, o agente já fez tudo o que podia para consumar o crime, esgotou os atos, mas aí ele se arrepende e age ativamente para impedir o resultado. Por exemplo, ele dá o antídoto depois de envenenar a vítima. Para memorizar e não esquecer mais, vamos usar um mnemônico. Na desistência voluntária, o agente pode prosseguir, mas não quer. No arrependimento eficaz, ele já fez tudo, mas ele age para salvar a situação. Se ele só para, é desistência. Se ele age para reverter, é arrependimento eficaz. Simples e direto ao ponto. E agora a pegadinha clássica do artigo 15. A lei exige voluntariedade, ok? E não espontaneidade. Ah, mas qual a diferença? É total. Voluntariedade é agir sem ser forçado, de forma livre. Espontaneidade seria a ideia a partir do nada, só do agente. A lei não exige isso. Então, se a vítima implora pela vida e isso convence o criminoso a parar, o ato dele ainda é voluntário e ele tem direito ao benefício. O choro da vítima ou o pedido de alguém não tiram o direito à ponte de ouro. É crucial gravar isso. Certo, mas e se o crime já se consumou? E aí? Acabou? Não, a lei ainda oferece uma segunda chance. Uma ponte menos vantajosa, é verdade, mas ainda assim uma ponte. É a ponte de prata do arrependimento posterior, que está lá no artigo 16 do Código Penal. Para conseguir atravessar essa ponte de prata, o agente precisa cumprir 4 requisitos cumulativos. Ou seja, tem que ter os 4, senão não vale. Primeiro, o crime não pode ter sido cometido com violência ou grave ameaça. Pense em furto, estelionato, roubo como tem violência ou grave ameaça, tá fora. Segundo, reparação integral do dano. Terceiro, o ato tem que ser voluntário. E quarto, e muito importante, tem um prazo fatal. Tudo isso tem que acontecer antes do juiz receber a denúncia. Depois disso, a ponte fecha. E aqui tem outra pegadinha de jurisprudência que cai demais. O STJ é categórico. A reparação do dano tem que ser integral. Devolver só uma parte do dinheiro que foi furtado não garante o benefício, não. Tem que ser tudo. A lei fala em reparação do dano, e a jurisprudência interpreta isso como reparação completa. Não dá para cair nessa. E agora a gente chega no nosso momento final. É o raio-x completo, a ferramenta definitiva para a gente comparar esses institutos e nunca mais confundir um com o outro na hora da prova. Olhem para essa tabela tática. Ela é o resumo de tudo que a gente viu. Desistência voluntária e arrependimento eficaz, a ponte de ouro do artigo 15. Acontecem na fase de execução, impedem o resultado e excluem a tipicidade da tentativa. Do outro lado, o arrependimento posterior, a ponte de prata do artigo 16. Acontece depois da consumação, repara o resultado e é uma causa de diminuição de pena. E tem aquela restrição só para crimes sem violência ou grave ameaça. Visualizar essa tabela na mente é a chave do sucesso. E para fechar com chave de ouro, uma atualização quentíssima. Atenção máxima aqui. Com o pacote anticrime, surgiu o Acordo de Não Persecução Penal, o ANPP, lá no artigo 28A do Código de Processo Penal. Para os crimes que se encaixam nos requisitos, ele é muito mais vantajoso que o arrependimento posterior. Por quê? Porque o arrependimento posterior só reduz a pena. O ANPP, se for cumprido, pode levar à extinção da punibilidade. É uma mudança gigantesca que com certeza vai ser cobrada. E aí, curtiu essa aula tática? Então já sabe, né? Deixa aquele like, inscreva-se no canal, acione o sininho para não perder nada e, o mais importante, compartilhe este vídeo com aquele parceiro ou parceira de estudos que também está focado na aprovação. Manda para essa pessoa agora. Juntos, a gente sabe, somos mais fortes. Missão cumprida por hoje, tropa. A gente se vê na próxima aula 05. E até lá, bons estudos.